Tudo bem? Vamos para mais uma atividade do Ler e Escrever, Projeto Jornal, atividade 4B, leitura de uma mesma notícia em diferentes veículos. Para essa atividade, vocês estarão organizados em duplas. Seu professor selecionou uma notícia publicada em diferentes jornais para que leiam. Após a leitura, mediados e conduzidos por eles, vocês comentarão como a notícia foi veiculada, podendo se posicionar a respeito dela e argumentar frente aos comentários das demais duplas, tá aqui no outro lado. Bom, então, como nós estamos longe, né, não dá para ter essa troca, nós vamos só comparar duas notícias que eu tirei da internet. Uma é aquela que a gente já leu ontem, na aula anterior. Reino Unido inicia a revisão acelerada da vacina contra a Covid-19, feita pela AstraZeneca e pela Universidade Oxford. A outra notícia que eu selecionei foi essa daqui, tirado do site da UOL. São Paulo diz que 6 milhões de vacina para a Covid-19 chegam nos próximos dias. Então, as duas estão falando do mesmo assunto, sobre vacinas. Mas será que elas estão falando igualmente ou será que tem diferença esses assuntos? Então, para que a gente dê continuidade, você vai abrir o seu caderno e vai anotar lá, ler e escrever. Atividade 4B. Leitura de uma mesma notícia em diferentes veículos. Leitura de uma mesma notícia em diferentes veículos. Qual é a notícia que nós vamos ler hoje? SP, São Paulo, né? Diz que 6 milhões de vacinas para a Covid-19 chegam nos próximos dias, tá? Então, agora vamos fazer a leitura e nós vamos comparar com a notícia que nós lemos ontem, o outro texto. Esse texto foi publicado dia 31/10 no site da UOL. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorinchenten, não sei se é assim que lê o nome dele, disse hoje que 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que virão prontas da China devem chegar ao país nos próximos dias. Ele também comentou sobre a expectativa para a vinda dos insumos que serão usados na fabricação de 40 milhões de doses pelo Instituto Butantan. Em entrevista com a Globo News, o secretário explicou que eles devem chegar em cerca de 17 dias. A gente acredita que as 6 milhões de doses chegam já nos próximos dias, que nós tenhamos no nosso país, e os 40 milhões de insumos em pelo menos em 17 dias nós já teremos para que o Instituto Butantan, através de suas 2 fábricas já existentes, possam formular e envasar essas vacinas. O material será transportado em aviões e armazenados em refrigeradores a temperaturas de 2 e 8 graus. Jean ressaltou que as vacinas ficarão armazenadas até o final do estudo clínico da pesquisa. Ele afirmou que, havendo o aval da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as doses estarão prontas para serem aplicadas. A vacina é chamada de Coronavac. É feita em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. A pesquisa está em curso e na última fase. Não há previsão para o estudo ser finalizado.
o secretário de Saúde declarou que há um esboço de como será a distribuição da vacina caso, ao final do estudo, ela seja aprovada pela Anvisa. O processo deve seguir o método já utilizado para a vacina da gripe e priorizar grupos de risco, idosos portadores de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, profissionais da saúde e trabalhadores da educação. Então, aqui também tem o endereço do site, se você quiser ler a matéria na íntegra. Bom, então, as duas reportagens estão falando sobre a vacina para o Covid, né? Aqui também eu tenho o título, não tenho o olho da notícia, e aqui eu tenho o lead, que é logo o primeiro parágrafo informando o que vai acontecer nessa notícia. O que elas têm de comum? Elas estão falando sobre a vacina para a Covid, né? Esse aqui está dizendo que deve chegar 6 milhões de vacina e essas vacinas estão vindo da China. Aqui já está falando da vacina que está sendo feita pela AstraZeneca e Universidade de Oxford, tá? Que já não é na China. Aqui também está dizendo sobre as fases, ó. A pesquisa está em curso e na última fase. A mesma coisa dessa daqui, né? Ó, fala exatamente aqui, ó. O Covid no Brasil já está na fase 3 dos testes, que é a última. Então, as duas estão falando que a produção de vacinas já está na última fase. Mas elas tratam a matéria, elas tratam o assunto de forma diferente, né? Foram escritas por canais de notícias diferentes, cada um retratando aquilo que acha mais importante, tá? Então, isso é muito interessante, porque existem diversos jornais e eles não têm a mesma linguagem. Eles podem falar do mesmo assunto, mas usando uma linguagem diferente, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A nossa aula termina por aqui e nós vamos continuar falando de jornal nas próximas aulas. Um beijão para vocês.